Há momentos na vida em que o coração começa a sentir peso. Não necessariamente um peso de pecado, não necessariamente um peso de fracasso, mas um peso de responsabilidade. Ser pastor é carregar nomes no coração. É ouvir histórias que não podem ser ignoradas. É tomar decisões que afetam pessoas reais. É sentir a expectativa, a esperança, às vezes até a incompreensão. No meio disso tudo, existe uma pergunta silenciosa. Senhor, estou a ouvir-te com clareza? Foi essa pergunta que me trouxe até aqui. Não vim fugir. Não vim descansar apenas do corpo. Vim alinhar o coração. Porque antes de ser líder, sou discípulo. Antes de orientar os outros, preciso ser orientado. Antes de falar, preciso de escutar. Quando preparo a mota, cada gesto é simbólico. Fechar a mochila, colocar o capacete, ajustar as luvas, são pequenos rituais de transição. Estou a sair do ritmo comum, estou a sair do ruído, estou a sair das notificações, das mensagens, das urgências. A estrada começa e com ela começa também uma desaceleração interior. A estrada tem algo de terapêutico, não permite distração, não permite excesso de pensamento, exige presença. E enquanto avanço, percebo algo simples. Nem sempre precisamos de novas estratégias. Às vezes precisamos apenas de nova perspectiva. Cada curva lembra-me que não vejo tudo. Cada reta lembra-me que há momentos de clareza. Cada subida exige esforço, cada descida convida ao controlo. A vida pastoral é assim. Não vemos o mapa inteiro, vemos apenas o próximo troço. Mas Deus vê do alto. Talvez por isso o drone sobe, talvez por isso a visão se amplia. Aquilo que de baixo parece confuso, de cima revela-se coerente. E eu recordo-me, a minha visão é limitada, a dele é completa. Chego ao lugar separado. Silêncio, o vento forte, os sons naturais, o espaço aberto. Aqui ninguém me chama pelo nome, aqui ninguém pede decisões, aqui ninguém espera respostas imediatas. Monto a tenda devagar, já de noite. Cada estaca no chão é como uma declaração interior. Este tempo é intencional. Não é férias, não é turismo espiritual, é consagração. É dizer a Deus: estou aqui, fala.
A noite traz outra dimensão, sem luz artificial em excesso, com muito vento, forte vento, sem distrações. Percebo o quanto estamos habituados ao ruído. No início, o silêncio é desconfortável. Depois, torna-se amigo. E quando o silêncio se torna amigo, o coração começa a falar. E quando o coração fala, Deus começa a tratar. A primeira noite não foi tranquila. O vento começou discreto, quase como um sussurro entre as árvores, mas rapidamente ganhou força. A tenda estremecia, o tecido agitava-se violentamente, as estacas pareciam pequenas demais para tanta pressão. O som era constante, intenso, inquietante. E naquele momento, a tentação surgiu. Talvez isto não seja prudente. Talvez seja melhor voltar para casa. Talvez possas fazer este retiro noutra altura, com melhores condições. O vento não soprava apenas lá fora, soprava cá dentro. Era desconfortável, era instável, era incerto. E por momentos quase desisti. Mas ali, no meio daquele barulho todo, percebi algo profundo. A vida espiritual não é feita apenas de amanheceres tranquilos. Há noites de vento. Há momentos em que aquilo que decidimos com convicção é testado pela circunstância. Não era apenas a tenda que estava a ser provada. Era a minha determinação. Levantei-me, saí da tenda, reforcei as estacas, apertei as cordas, ajustei o que precisava de ser ajustado. E enquanto fazia isso, uma imagem tornou-se clara. As estacas são as nossas convicções. Se não estiverem bem firmadas na palavra, qualquer vento as arranca. As cordas são os nossos laços fraternos, relacionamentos saudáveis, amizades espirituais, companheiros de fé. Nenhuma tenda resiste sozinha e nenhum pastor deve resistir isolado. Há ventos que não podemos impedir, mas podemos fortalecer aquilo que nos sustenta. Voltei para dentro da tenda. O vento continuava, mas algo dentro de mim estava diferente. Já não era medo, era decisão. Percebi que desistir seria fácil demais, mas permanecer seria formador. Há propósitos que só amadurecem quando resistimos à primeira tempestade. E naquela noite, aprendi uma lição que não estava no plano. A perseverança não é a ausência de fé, é a escolha firme apesar do medo. A fé não é a ausência de vento, é permanecer ancorado enquanto o vento sopra. E então, lentamente, quase imperceptível, o vento começou a acalmar. Hoje percebo que
Se tivesse desistido naquela noite, teria perdido não apenas um retiro, teria perdido uma lição. Há momentos na liderança em que os ventos são fortes, críticas, pressões, cansaço, incerteza, e a tentação de abandonar é real. Mas talvez nesses momentos não seja tempo de fugir, seja tempo de reforçar estacas, de apertar cordas, de permanecer, porque aquilo que Deus quer construir em nós não pode ser abalado por qualquer vento. Aquela noite ensinou-me isto. Não é a ausência de tempestade que confirma o chamado, é a fidelidade durante ela. E quando o sol nasceu na manhã seguinte, a tenda estava de pé. E eu também. Deus raramente trabalha com pressa. Ele trabalha com profundidade. Abro a Bíblia, mas desta vez não é para preparar uma mensagem, não é para estruturar um sermão, não é para ensinar, é para ouvir. Antes de ser pastor, sou ovelha. Antes de alimentar, preciso ser alimentado. E a palavra começa a tocar em áreas que eu não tinha planeado rever. Motivações, intenções, cansaços acumulados, expectativas silenciosas. Deus é gentil, mas é preciso. Cortar madeira é um gesto simples, repetitivo, silencioso, concreto. Cada golpe é presença. Não há pressa, não há plateia, não há aplauso. Apenas trabalho e pensamento. Às vezes é assim que Deus trabalha em nós. Não com espetáculos, mas com processos. Cada ajuste interior é como um golpe preciso. Cada reflexão é como aparar uma aresta. Cada silêncio é como preparar lenha para um fogo que ainda vai aquecer. Levanto os olhos, o oceano estende-se diante de mim, imenso, profundo, incontrolável. Ao longe vejo São Jorge,
Vejo-a graciosa, ilhas firmes cercadas por água em movimento constante. E penso, a fé é assim, não controla o mar, mas permanece firme no meio dele. As ilhas não lutam contra as ondas, elas simplesmente permanecem. Talvez maturidade espiritual seja isso. Não agitar-se com cada vento, não temer cada maré, mas permanecer. O horizonte ensina-me outra coisa. Há mais além do que vejo agora. Mais do que o momento presente, mais do que a pressão atual, mais do que a responsabilidade imediata. Deus trabalha em dimensões maiores do que as minhas preocupações. E enquanto observo o oceano, percebo que o meu papel não é controlar tudo, é confiar. O machado desce, a madeira cede, o pensamento aprofunda. Simples, mas suficiente. Porque às vezes é na simplicidade que Deus fala mais alto. E no silêncio entre um golpe e outro, entre uma onda e outra, entre um pensamento e o outro, Ele molda o coração. O amanhecer aqui é diferente. Não há pressa, o sol sobe lentamente e ensina. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Acender a fogueira logo pela manhã tem algo de sagrado. A primeira chama aparece, nasce pequena, mas com cuidado cresce. Talvez a vida espiritual seja mesmo assim. Precisa de intenção, precisa de atenção, precisa de alimento constante.
enquanto a água aquece na chaleira e o aroma do café começa a espalhar-se no ar, há uma gratidão silenciosa que desperta comigo. Os ovos mexidos na frigideira, simples, temperados ali mesmo junto ao fogo. Lembram-me que Deus cuida também do essencial. Antes das grandes decisões, há pequenos gestos. Antes das grandes palavras, há sustento diário. O fogo aquece o café desperta o corpo e Deus, no silêncio da manhã, desperta o coração. Simples, mas suficiente. Porque quem aprende a valorizar o essencial encontra Deus nas coisas mais básicas da vida. Caminho pelos trilhos. A natureza tem uma teologia própria. Nada se apressa, nada compete, nada força crescimento. Tudo acontece no tempo certo. E penso na igreja. Penso nas pessoas que lidero, penso nas suas fases, penso nos seus processos. Talvez parte da minha ansiedade não venha da falta de fé, mas do desejo de acelerar aquilo que Deus ainda está a formar. E aqui, no meio da criação, aprendo novamente a confiar no tempo de Deus. Há momentos em que paro apenas para orar.
Não orações genéricas, mas nomes, famílias, casamentos, jovens, decisões importantes, desafios financeiros, sonhos ministeriais. Ser pastor é carregar pessoas no coração. Mas aqui percebo algo libertador. Elas não são minhas, são dele. Eu sou servo, ele é o pastor supremo. Isso traz descanso. Há uma fase em que já não peço nada. Apenas estou. E é nesse estar que a paz começa a instalar-se. Não recebo uma lista de instruções, não recebo um plano estratégico completo, mas recebo algo melhor. Convicção tranquila. Clareza suficiente para o próximo passo. E percebo que Deus raramente revela o caminho inteiro. Ele revela o passo seguinte. Porque fé não é ter um mapa completo, é confiar no guia. Há decisões que estavam a gerar tensão interior. Aqui, no silêncio, algumas ficam claras, outras ficam em espera. E aprendo outra lição. Nem tudo precisa de resposta imediata. Algumas coisas precisam de maturação. E maturidade espiritual não é saber tudo, é saber esperar. Na última noite, não peço mais nada. Apenas agradeço. Agradeço pela vocação, pela igreja, pela responsabilidade, pela oportunidade de servir. Nem todos têm o privilégio de cuidar de almas. E servir, apesar do peso, é honra. A fogueira e o céu estrelado lembra-me de que somos pequenos, mas ainda assim somos vistos. Arrumar a tenda é simbólico. Não estou a fechar uma experiência, estou a transportá-la comigo. O lugar fica, mas o que foi tratado permanece. Não volto igual, certamente. Volto mais alinhado, mais centrado, mais dependente.
A estrada de regresso é diferente da de ida, porque agora há paz. Não tenho todas as respostas, mas tenho direção. E isso é suficiente. A solitude não foi fuga, foi preparação. Não foi isolamento, mas foi alinhamento. Não foi pausa da missão, foi fortalecimento para a missão. O retiro termina, mas o chamado continua. Volto às pessoas, volto às decisões, volto aos desafios. Mas volto com o coração mais sereno, porque quando paramos para ouvir Deus, descobrimos que Ele já estava a falar. Só precisávamos de silêncio suficiente para escutar. A viagem termina onde começou. A mesma mota, o mesmo capacete, o mesmo lugar, mas não o mesmo coração. Estaciono devagar, desligo o motor e no silêncio que fica há algo diferente. Quando parti, sentia peso, agora sinto alinhamento. Arrumo a mota com gestos simples. Cada movimento é um símbolo. Muito foi processado e aprendido. Aprendi que há ventos que nos testam, silêncios que nos moldam, caminhos que nos reposicionam e, acima de tudo, há um Deus que continua a falar quando escolhemos parar para ouvir. Agora volto à rotina, volto às pessoas, volto à responsabilidade, mas volto mais consciente, mais dependente, mais firme, porque quem reforça as estacas na solitude permanece firme na missão. A mota fica parada, mas o chamado continua e eu sigo.